Fala aí, galera. Eu sou o Rick Silva e você está aqui no podcast do Vida de Assessor. Se você ainda não conhece, você tem vários outros episódios aí para você escutar, né? E além disso, também você pode me seguir lá no Instagram. Então, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. E o meu Instagram é @rsilva.ai. Mas para não ficar na dúvida, você vai fazer o seguinte: você vai entrar aqui embaixo aí na descrição desse podcast que você está escutando. Se é no Spotify, você vai abrir aí a aba aí da descrição e você vai ver aí vários links. Tem Instagram, tem o site e vários outros, Telegram, um monte de coisa importante para você que quer entrar no mercado financeiro, mesmo sendo second job, mesmo você trabalhando nas horas vagas, vamos dizer assim, como assessor, como um consultor, talvez, como um planejador. Mas, como eu sempre digo, a porta mais fácil que tem hoje é para você se tornar assessor. Então, eu falei na introdução aqui, né, no começo, eu falei, pô, será que dá para ser bancário nas horas vagas? Bancário não, né? Bancário você não consegue porque é uma profissão CLT, é um trabalho no modelo formal do modelo que a gente tem aqui no Brasil, CLT, né? E aí não é possível, né? Porque um CLT ele vai exigir ali umas 8 horas de trabalho no horário das 9 às 16 ou das 9 às 18, na verdade, né? Que o pessoal também tem esse mito, né? A galera acha que bancário trabalha das 10 às 16. Mal sabe eles que a galera trabalha igual uns condenados também, uma hora antes e uma hora depois desses horários, né? O horário normal é das 9 às 18. Esse é o horário padrão de um bancário. Mas você que está querendo fazer uma transição de carreira, ou você que está querendo entrar como second job, né, só para ter uma renda extra, é totalmente possível. E eu era contra, cara. Eu tinha um certo preconceito com o second job, acredita? Pois é, eu tinha um certo preconceito e eu vou falar o porquê, né? Mas eu também vou te falar hoje que, pô, esse preconceito obviamente caiu, né? Senão eu não estaria nem gravando um podcast aqui para dizer para você que faz sentido. E também, além de ter caído, eu tenho ferramentas que eu quero te passar nesse podcast aqui para você entender como que você pode se tornar uma pessoa que tem um second job no mercado financeiro ou tem para você ter uma renda extra no mercado financeiro. Eu vou te explicar aqui hoje, tá? Então fica tranquilo. Vamos junto? Vamos embora? Para frente? Vamos lá. Vamos lá, a primeira coisa que eu digo para você é que eu achava que o second job não daria certo e eu tinha esse certo preconceito aí, porque eu achava que a pessoa não ia ter foco, né? E realmente, tem muitas pessoas que não têm foco, né? Mas não é só o second job, é a pessoa que é o second job, é a pessoa que é o first job, vamos dizer assim, né? Que tem o seu trabalho ali das 8 às 18, das 8 às 19, que trabalha como assessor, né? Essa pessoa ela também pode não ter foco. Ela pode trabalhar o dia inteiro, mas ela está jogando suas horas fora, né? Ela trabalha ali 8 horas por dia, 10 horas por dia, só que na verdade ela não está trabalhando, ela está apagando fogo, né? Ela só está tentando fazer um monte de coisa, mas ela não está produzindo nada relevante, um resultado que seja positivo para ela. Então, a primeira coisa que eu tinha preconceito que caiu é porque eu achava, pô, a pessoa não vai ter foco. Quando, na verdade, sim, tem foco e eu posso te provar também. Daqui a pouco eu vou te provar isso daí. A outra coisa é que eu achava que a pessoa não seguiria, né, uma metodologia do escritório. E aí tem dois pontos aqui. Tem escritório que sim, a metodologia do escritório é estar no escritório. Né? É o assessor estar ali atendendo o cliente, fazendo reunião com o cliente no escritório, não saindo muito. E essa era a metodologia que eu tinha mais lá no meu escritório. Mas durante um tempo no escritório, a gente começou a mudar um pouco essa metodologia. E foi aí que começou a cair meu preconceito, né? Eu comecei a ver que era possível conseguir trabalhar como second job, ter foco, né? Um bom ponto aqui. E que eu poderia ter uma metodologia, ensinar os assessores que estavam no meu escritório a ter essa metodologia também de transição de carreira, desse início como second job, ou trabalhar durante muitos anos como second job para ter uma renda extra, enfim. Eu consegui fazer isso e eu entendi que a metodologia do escritório ela não estava adaptada para ter pessoas no second job. Só que quando a gente adaptou, aí sim eu entendi que, pô, faz sentido, né? Então eu achava que não fazia sentido porque não seguiria a metodologia do escritório. Mas na verdade eu que deveria adaptar a metodologia. E hoje tem vários escritórios, inclusive, muito mais de 100 escritórios que têm esse modelo, essa metodologia
trabalhar como second job, né? De ajudar os assessores a começar como second job e depois fazer a transição dele e ajudá-la a fazer essa transição de second job para o first job, vamos dizer assim, né? E o terceiro ponto que eu tinha como preconceito com o second job é que eu simplesmente achava que não ia dar certo. Eu falava, cara, você não vai rodar, você não vai funcionar, porque por você não tem foco, por você não ter uma metodologia, eu tinha claramente na minha cabeça de que a gente ia perder tempo com aquela pessoa, se esforçar para que aquela pessoa desse certo e que no final ela não ia dar certo pelos 2 motivos que eu já coloquei aqui antes. Mas tem 2 caras que me fazem me fizeram mudar esse pensamento. Hoje são 2 caras muito bem-sucedidos, que trabalham muito bem como assessor e que tinham 2 profissões distintas do mercado financeiro, praticamente zero conhecimento no mercado financeiro, só não vou dizer zero, porque eles já eram investidores, que é o primeiro passo, inclusive, que eu sempre digo, o primeiro passo para você se tornar um assessor de investimentos, um consultor ou então um planejador, o primeiro passo é que você seja investidor, ou que minimamente você esteja ajudando alguém a investir melhor o seu patrimônio, né? Então, mas voltando às pessoas aqui, a primeira pessoa que eu me lembro bem foi o Adriano. Cara, o Adriano era um advogado, que já teve sociedade com outras pessoas lá no escritório dele de advocacia, tinha o seu espaço físico de advogado, estava crescendo, tomou um golpe até do seu sócio. E, cara, era uma pessoa muito bem relacionada por ser advogado, era uma pessoa que estava crescendo a sua empresa, mas se viu numa situação que ele achou que ele não iria ganhar a quantidade de dinheiro que ele achava que ele gostaria, né? Ele não teria a quantidade de renda mensal que ele gostaria, muito menos ele também não conseguiria crescer a sua empresa para ter um equity, para fazer com que a empresa realmente tivesse valor, né? Então, ele decidiu, um belo dia, vir conversar com a gente, e isso faz um bom tempo, aí, eu acho que 2015 para 2016, acho que 2015, foi quando ele veio conversar com a gente, e a gente estava na Expert, inclusive, um evento da XP, para você que não conhece, né, mas acho que sim, praticamente todo mundo conhece o evento da XP, e lá na Expert, a gente conversando, eu conversei muito com ele, falei de renda variável, expliquei para ele como que eu tocava minha carteira, dei quase que uma mentoria, vamos dizer assim, mas na época eu não estava como mentor, estava me descobrindo como mentor, né, de assessores, e eu percebi que ali eu estava ajudando ele a fazer essa transição de carreira, mas mesmo assim eu falava, cara, você precisa largar a advocacia, cara, se você quer ser assessor, você vai ter que ter ali uma reserva financeira de pelo menos uns 12 a 18 meses e começar. O que eu não tinha perguntado para ele ainda é qual era o custo de vida dele, né? Eu não era uma pessoa que estava focada em treinar assessores ou fazer essa transição de carreira. Hoje sim, hoje eu tenho diversas metodologias, diversas ferramentas, diversas formas de fazer uma pessoa crescer. Vindo de qualquer área, eu sei que eu tenho a total capacidade, estou apto para fazer qualquer pessoa sair do zero e entender como que ela vai fazer a transição, conseguir fazer a transição e se tornar um assessor de mais de 100 milhões de reais de base. Isso, para mim, é tranquilo, né? Por isso que eu fundei aí a escola Método do Assessor, né? E por isso que eu também tenho as minhas mentorias em grupo, as minhas mentorias individuais, as minhas imersões, e todos esses conteúdos que você pode ver aqui. Bom, voltando então, como eu estava dizendo sobre o Adriano, o Adriano, então, ele decidiu fazer essa transição, mesmo eu desacreditado, né, falando para ele que talvez não daria tão certo assim, fazer essa transição dessa forma, onde ele teria como second job, e ele seguiu durante alguns bons anos, pelo menos aí, eu acho que uns 3 ou 4 anos, fazendo os 2 trabalhos. Ele atendia clientes como advogado e, ao mesmo tempo, ele atendia alguns clientes também como assessor de investimentos. E isso ajudou muito ele, porque quanto mais ele crescia como advogado, mais ele também crescia como assessor, porque ele tinha mais contatos com pessoas que tinham grana, né? Então o network dele ajudou muito, o trabalho dele atual ajudou muito. Então você que está aí do outro lado agora me escutando e que tem um outro trabalho e está pensando em fazer a transição, às vezes é até melhor que você faça a transição como second job, você comece como second job, vá fazendo ainda o seu trabalho normal do dia a dia, e depois, aos poucos, você vai fazendo essa transição. E eu já chego na conta aí para você saber mais ou menos como que você faz isso, tá?